Gente, chegamos a um tema que segue firme na pauta do mercado, que é a inovação do setor de credenciadoras. Mais uma vez, vocês podem participar com perguntas pelo QR Code. E para discutir esse tema, eu convido agora aqui ao nosso palco o CEO da Cielo, Stanislau Bassols. Bem-vindo, Stanislau. Muito obrigada. Recebemos novamente a vice-presidente de negócios da GetNet Brasil, Maíra Borges de Souza. Obrigada, Maíra. O CEO da Safra Pay e vice-presidente de varejo do Safra, Pedro Coutinho. Obrigada, Pedro. E para moderar essa sessão, eu convido o diretor de cartões e soluções do Santander, Gustavo de Souza Santos. Muito bem-vindo. Ótimo painel para vocês. Boa tarde a todos. Boa tarde, meus especialistas aqui do assunto. É um prazer aqui, agradecer inicialmente à Abex por poder mediar esse painel. Não sou tão bom quanto o Ricardo para mediar, mas com certeza farei meu maior esforço aqui. Acho que esse é um assunto super importante na nossa indústria, uma indústria que vem passando por uma transformação gigantesca. A importância dos credenciadores, né, junto a essa relação toda do ecossistema de pagamentos, é super relevante. Então, terminar, né, o nosso CEMEP debatendo esse assunto, eu acho que vai ser super bacana, acho que vai ser um debate super construtivo aqui. Espero realmente que todos saiam bastante enriquecidos com a conversa. Então, eu vou começar com o Pedro aqui, que está logo à minha esquerda, com uma pergunta sobre o mercado, né, que ele vem passando por essa transformação, questões de competição, novos players, regulatório, open finance, pandemia, tudo, né, e muito rápido, né, Pedro? Assim, nos últimos 5 anos, uma evolução gigantesca de todos os sistemas. Então, assim, como é que as credenciadoras estão adaptando seus modelos de negócio para atender essas novas demandas do mercado? Bom, obrigado, Gustavo. Prazer, Maíra, Stanis, estar aqui com vocês e com todos vocês aqui da plateia. O Ricardo, a gente vai tentar ser bastante objetivo aqui para a gente terminar no horário certo. Eu sei que vocês estão cansados, mas a gente também vai procurar esquentar o ambiente aqui para ter a atenção de vocês aqui conosco. Eu vou começar com ontem eu tive aqui de manhã e a gente ouvindo aqui alguns debates, e essa pergunta eu acho que a gente deveria primeiramente começar aqui falando um pouco do papel das adquirentes nos últimos anos. Eu estou em banco há mais de 40 anos, fiquei 9 anos na GetNet e estou há 3 anos no Safra. E na Bex, a gente sempre, nos últimos 15 anos, a gente sempre debateu a concorrência. A gente falou desde lá de trás, quando o mercado abriu, que tinha só 2 adquirentes, todo o tema de interoperabilidade, etc. Então, eu não vou voltar lá atrás, mas eu queria que a gente refletisse um ponto aqui, que se tem uma indústria, se tem um mercado, um segmento, que fez o papel de gerar concorrência, de gerar competitividade, de gerar inovação, foram as adquirentes. Se a gente olha quanto as adquirentes cobravam pelos serviços há 10 anos atrás e quanto as adquirentes cobram hoje, se a gente olha os produtos e serviços que a gente tinha 10 anos atrás, daqui a pouco a gente vai debater aqui sobre esses produtos, o que tinha, o que tem hoje, todas as inovações e etc., é algo que a gente pode ficar aqui mais umas 2 horas falando de tamanha a inovação que as adquirentes fizeram no país. Então, acho que assim, a primeira reflexão que a gente precisa ter que os adquirentes fizeram um papel muito importante na competitividade, na redução dos custos do comércio. E quando a gente olha o ecossistema de 4 partes, eu poderia afirmar, os outros colegas vão ficar bravos comigo, mas não tem problema, eu poderia afirmar que quem mais contribuiu para a concorrência foram os adquirentes, em todos esses aspectos que a gente está falando. Falando, para deixar aqui o Stanis e a Maíra também contribuir, eu vou só colocar um ponto aqui, que o papel das adquirentes, ele sai lá de trás de um papel de ser, falar de maquininha, né? A gente hoje ainda ouve, quando você vai visitar um cliente, ele fala,
Qual é a sua maquininha? Qual é o preço da sua maquininha? Qual é a taxa da sua maquininha? As adquirentes deixaram de ser uma maquininha para ser um hub de serviço. Hoje a gente tem nas adquirentes, seja a GetNet, seja a Cielo, seja o SafraPay, todas elas hoje têm serviços para prestar para todos os tipos do cliente, desde o pequeno empresário até o cliente muito grande, onde o ecossistema, numa visão one-stop shop, a gente consegue atender o cliente de forma tecnologia, preço, fraudes, gestão de riscos e levando inovação a todo momento. Eu conversava com a Maíra agora há pouco aqui, ela esteve na Autocom, e ela comentando lá as inovações que ela conseguiu visualizar. Em todos esses papéis, os adquirentes estão presentes. Ontem, aqui de manhã, a gente debateu sobre como colocar o maior uso do Pix. E tínhamos aqui de manhã um representante do IDV, e ele disse o seguinte: por que o Pix tem uma participação entre 10% e 15% nos supermercados? Porque o cliente, quando entra na fila do supermercado, ele consegue pagar muito rapidamente usando o NFC, usando o Tap on Phone, usando o TEF ou usando um POS. É muito rápido. Quando ele entra no Pix, ele tem que abrir o celular, ele tem que cadastrar e assim por diante. Toda a jornada você já sabe. E a discussão aqui ontem foi como colocar o Pix dentro no mesmo rail, no mesmo trilho dos cartões de débito e crédito. E eu pergunto para vocês, quem pode prestar esse serviço num país continental com mais de 5 mil municípios e mais de 20 milhões de devices, 20 milhões de POS, TEFs, etc., em todo o Brasil? Os adquirentes. Os adquirentes. E eu me lembro uma vez que eu estive no Banco Central, nesse momento eu era presidente da Abex, e eu falei para a diretoria, disse o seguinte: a gente precisa usar os adquirentes para poder fazer o papel do Pix. Não, a gente não precisa dos adquirentes. E a gente viu ao longo desses anos que os adquirentes fizeram, estão fazendo um papel também muito importante, inclusive na captura do Pix. Muito bom, Pedro. Maíra, queria complementar? Sim, boa tarde a todos. Mais uma vez, um prazer estar aqui em mais uma sessão com vocês. Obrigada, Stanley, obrigada, Pedro, obrigada, Gustavo, por esse debate. Falando um pouco aqui, né, de como é que esse mercado se movimenta para conseguir acompanhar tendências de consumo, de comportamento de consumidor. Nós consideramos que o Brasil é, sim, um dos mercados mais à frente, comparado com os outros países, em termos de inovação, de atualização, de ditar moda, né? Nós temos, sim, consumidores muito exigentes. Nós temos um perfil do brasileiro que é muito early adopter, que né, se adequa e quer testar testar seus primeiros a testar novas tecnologias. A gente compara isso muito lá na GetNet, porque a GetNet hoje já está presente em vários países da América Latina, né? Argentina, Uruguai, Chile, e geralmente quando a gente faz o benchmark de outros países, a gente sempre vê o quanto o Brasil está na frente, ditando moda, mercado, um pouco dentro do que o Pedro falou aqui, do papel das adquirentes. E o que a gente vê hoje é um consumidor muito imediatista, muito preocupado com experiência, com não perder tempo, né, com digital first. E isso impacta muito como a gente vem transformando essa indústria de pagamentos, porque a adquirência, o pagamento, deixou de ser coadjuvante para ser uma parte integral dentro da experiência de pagamento. Se você entrar numa loja para fazer uma experiência de compra, ou estiver no e-commerce comprando alguma coisa, tiver que dar mais 2 de 3 cliques, 2 ou 3 comandos para poder concluir sua compra, você abandona o carrinho, você abandona a loja, né? Então, assim, deixou de ser um acessório. A nossa preocupação o tempo inteiro em tecnologia é trazer essa experiência mais fluida para acompanhar a cabeça do consumidor que também está pedindo isso. Stannis. Bom, primeiro agradecer o Ricardo e a Bex por estarmos aqui. Agradecer você, Maíra. Agradecer você, Gustavo, e dar parabéns para você, já que está fazendo aniversário hoje, Pedro. Aqui, eu acho que a gente passou por inúmeras mudanças, falamos muito delas. Hoje a gente está vivendo um momento, a gente foi conversar com os nossos estabelecimentos, entender o que
eles enxergam de algumas variáveis do que nós trabalhamos, o que é importante para eles. E é super interessante. Quase 1/3 deles não trabalha, por incrível que pareça, com dados para tomar decisão no dia a dia. Dos que trabalham com dados, não tem nenhuma informação agregada ou que eles consigam enxergar do que acontece com concorrentes ou com competidores parecidos. Isso abre, e como nós estamos no meio de toda a transação, a gente consegue levar para esse estabelecimento mais educação, mais capacidade de utilizar informação e dados, que hoje em dia, provavelmente, na realidade de todos que estão aqui, é extremamente fundamental. Então, como empresa, a gente vem investindo muito nisso, a gente vê o setor fazendo exatamente o mesmo caminho. Tudo que a gente já tinha há 1 ano, 2 anos, 3 anos, continua acelerando, mas também continua melhorando muito. O e-commerce, a gente tem um papel fundamental, a gente falou bastante, falou do físico, mas no e-commerce, as taxas de aprovação, quando aumentam, valem muito mais do que qualquer custo que é investido pelo varejista. Então, é extremamente assim, gratificante ver o nosso papel em gerar valor para todos eles, e todas as tecnologias. Acho que a gente vai falar alguma coisa de fraude aí, dá para se aprofundar nisso. Tem assim uma onda de temas que a gente está trabalhando, inovando, e todas elas para tirar atrito. Acho que o Pedro falou bem, né, Maíra, aqui. O grande ponto aqui é dar segurança com um atrito baixo, e quem consegue fazer isso, de fato, é a adquirência. Então, de novo, tem muita coisa acontecendo, muito serviço de valor agregado. Acho que você vai perguntar também sobre serviços. O que não falta é diversão na nossa indústria. Eu acho que super bacana, concordo com o Pedro também, essa evolução toda por tecnologia, por preço, por acessibilidade, pela democratização dos meios de pagamento, sem dúvida alguma passou pelo mercado adquirente, e como isso transformou o Brasil e deu bancarização para o Brasil, tanto para o pequeno empreendedor, para o microempreendedor, e a capacidade do brasileiro pagar de uma maneira fácil, sem atrito, com segurança, né? Então, até aproveitando isso, Maíra, quais são essas principais soluções, né, bem como o tipo de inovação embarcada que molda esse comportamento, essa experiência do consumidor na hora de pagar, né, tanto a compra física, a compra não presencial? Então, qual é essas novas soluções que vão continuar transformando o nosso mercado? É a era dos pagamentos invisíveis, né? Os pagamentos embedados. Emenda um pouco com essa conversa que eu falei do consumidor que está imediatista, que quer tudo muito rápido, então ele não quer nem perceber que está pagando. E a gente vê uma evolução aqui da indústria contribuindo, né, até para incentivar esse comportamento. Hoje, quando a gente fala, por exemplo, dos pagamentos recorrentes, né, que deixaram de ser só usados nas assinaturas tradicionais, mas hoje, por exemplo, eu compro a ração do meu gato por recorrência. Eu nem lembro que acabou a ração, aliás. Eu deixo programado lá e eu estou gastando por trás, eu estou consumindo mais. É um pouco dessa contribuição, né, de como é que a gente também, com o pagamento fluido, o pagamento invisível, a gente ajuda o comércio também a aumentar o faturamento, né? É o tema, por exemplo, dos pedágios, né? Essa geração nova dos pedágios sem parada, onde você associa um cartão de crédito a uma placa de carro e você também dá mais fluidez na experiência, né? Cada vez mais, você vai colocar o seu cartão no cofre, em algum lugar, daí vai vir um tema da segurança, e esse cartão vai ser usado para fazer pagamentos invisíveis no seu dia a dia, que na maioria das vezes você não está percebendo. E, de certa forma, a indústria aqui, com toda essa... tirar essa fricção do processo, embedar os pagamentos, está ajudando o varejo, está ajudando o comércio a prosperar. Até veio a pergunta da plateia, Stanis, quero até aproveitar aqui que, dentro desse assunto, né, das inovações e disrupções, o que você vê, inclusive, na parte do e-commerce, né? Quais são as principais soluções para transformar e continuar transformando o e-commerce aí nos próximos anos? O e-commerce continua voando, né? Então, se a gente olha, o ano passado, a gente teve mais de 200 bilhões de reais no e-commerce no Brasil, crescimento de 10%, então algo importante para todos nós, boa parte das transações acontecendo pelo rail de pagamento de cartões. E quando a gente vê toda a questão de tokenização dos estabelecimentos, por exemplo, o nosso link de pagamento, a gente hoje trabalha somando vários wallets. A gente tem o Google, estamos somando a Apple Pay, estamos trabalhando, acho que todos como indústria, no Click to Pay, que é uma aposta, talvez, de tokenização ainda mais simples. Estamos trabalhando para tokenizar o usuário, o que faz com que a transação fique cada vez mais fluida, porque em meios de pagamento, a gente sempre tem a mesma tríade, né? A gente precisa ter segurança,
a gente precisa ter ubiquidade, então o que a gente consegue padronizar que é extremamente relevante, e ao mesmo tempo precisa ter pouco atrito. Então, o caminho que a gente está seguindo, acho que como indústria, e fala um pouco de segurança, é num caminho onde a gente, usando a tua expressão, a gente de fato torna cada vez mais simples, abstrai a camada de pagamento e a torna instantânea. Tudo que demora mais de alguns segundos passa a ser mal-vindo, né? Todo preenchimento, e acho que a gente está caminhando bastante nessa direção. Acho que as próximas evoluções vão tirar ainda mais atrito do usuário, ao mesmo tempo que a gente busca muita integração para o merchant conseguir enxergar de uma forma com bastante omnicanalidade tudo que ele está fazendo, entender a conciliação, entender o todo, porque está cada vez mais a venda acontecendo entre o social, entre o app, a web e a loja física dele. Então, está cada vez mais interessante para nós aí. Super. Pedro. Eu queria fugir um pouquinho tanto da parte aqui do físico quanto do digital e falar de um outro. Acho que ontem saiu aqui também uma pergunta: quanto tempo o mercado ainda tem de crescimento, o mundo de cartões e, evidentemente, adquirente? Eu vejo que adquirente tem, na minha opinião pessoal, que tem uma longevidade ainda maior do que os cartões. E eu ouvi, há 5 anos atrás, de gente importante, que o mundo da adquirência iria acabar. Se a gente pensar nas maquininhas, você lembra que a gente debatia isso, que a maquininha iria acabar. Mas talvez aquela maquininha pequena que o vendedor de rua usava, ela pode acabar, que agora ele vai usar o Tap on Phone, e depois eu acho que a Maíra poderia comentar aqui, a gente estava conversando ali atrás, ela mediou aqui hoje um painel sobre Tap on Phone, ela pode dar a opinião dela, que eu gostei. Mas eu queria dizer o seguinte: a gente está trabalhando na Safra Pay, a gente está indo numa outra direção, a gente está buscando mercados onde a gente acredita que vai se diferenciar da Cielo, vai se diferenciar da GetNet aqui, no sentido onde ninguém foi. Então, o que a gente percebeu outro dia? A gente fez um acordo com os cartórios, onde a gente construiu um portal para o cartório. Qual era a dor do cartório? O cartório, quando você vai comprar um imóvel, você tem que ir lá no cartório, fazer a transação da escritura, você tem que estar com o vendedor, o comprador do teu lado. A gente construiu um portal onde o e-notariado, junto com o vendedor e o comprador, a gente operacionaliza a transação e faz o pagamento ali, envolvendo a adquirência, envolvendo o banco, envolvendo o e-notariado e todos os cartórios. Ou seja, isso parecia algo assim que completamente fora da caixinha, do ponto de vista que isso não é possível fazer. A gente conseguiu fazendo, usando a indústria de meios de pagamento. Então, quando eu falo das oportunidades, se a gente imaginar que todos os brasileiros têm um cartão de crédito, a gente poderia dizer o seguinte: nós vamos trabalhar aqui no conceito de rouba-monte, correto? Quando a gente fala da adquirência, a adquirência ela vai para o modelo de um hub de serviços. E esse hub de serviços, ele, evidentemente, ele não está explorado ainda. Ele não está explorado na recorrência que a Maíra acabou de falar, ele não está 100% explorado no e-commerce que o Stanislau acabou de dizer, e numa série de coletivos que existem pelo país que, de fato, nem passam pela cabeça do empresariado. Eu poderia citar aqui para vocês 2 ou 3 projetos que a gente já colocou no ar, funcionando, nessa linha, de que o empresariado, que o dono da indústria não sabia que era possível a gente ajudá-lo a vender mais, a reduzir a inadimplência, usando a tecnologia de meios de pagamento. Então, eu acho que assim, a gente precisa, no mundo da adquirência, começar a pensar que o negócio da maquininha acabou mesmo, virou commodity. Mas que não vai acabar ainda, porque a própria máquina está virando um hub de serviço. Mas tem outras oportunidades também na indústria. Se alguém tiver aqui da indústria, tiver alguém que quiser pensar fora da caixa aí nesse sentido, o Clemensor está ali, ele pode me ajudar a resolver esses problemas, né, Clemensor? Não perde a oportunidade, né, Pedro? E sem dúvida, se pensar linear, eu acho que o mercado de adquirência, como você disse, é o que é falado há 5 anos. Mas, sem dúvida, eu acho que é um mercado de tecnologia que está se transformando e que tem
muita coisa para aproveitar e para explorar e para atender muita necessidade ainda não estabelecida dentro do nosso mercado, né? Stanis, um dos assuntos super falados sempre é sobre segurança, privacidade, sobre, né, essa evolução, inclusive, da indústria de fraude e cibersegurança. Então, assim, quais são essas inovações que as credenciadoras estão trabalhando nesse sentido? E, além de segurança e fraude, também quais são os riscos, né, nesse sistema e como as credenciadoras se colocam também sobre isso? Acho que, para começar a responder, eu vou falar sobre... Tem uma parte que nós, como credenciadoras, somos empresas, estamos inseridas no mesmo mundo que todos, né? Então, se as tecnologias de identificação avançam, também avançam os deepfakes que tentam quebrá-las, né? Então, para nós, estar com o deck tecnológico totalmente updated é extremamente relevante. Mas aparecem coisas novas, né? Então, a gente vê os pagamentos invisíveis, por exemplo, a biometria facial. Você falou, Maíra, com certeza está pensando, esse é um dos elementos que a gente está testando, está vendo, está tentando caminhar, porque, de novo, o pagamento tem que ser sem atrito. Acho que a questão não é só a segurança, mas a segurança tirando atrito. Quando eu falo que ter um link de pagamento em que você não tem que preencher 200 campos, mas que você consegue reconhecer que já tem um wallet, que tem um token, que você consegue aproveitá-lo, você tira atrito e assoma segurança. Quando você faz isso diretamente no device, associando as informações e guardando no cofre da própria adquirente, é a mesma coisa. Se a gente conseguir fazer com uma tecnologia de mercado que dá ubiquidade, que é um dos elementos fundamentais para meios de pagamento, e aí a gente depende das bandeiras, depende dos emissores, e do resto da indústria se moverem como click to pay, de novo, você tira mais atrito. Então, acho que a grande batalha é em como enxergar, como tirar atrito, ao mesmo tempo em que você está melhorando a cada passo o nível de segurança, no universo onde acho que todos nós trabalhamos com as mesmas tecnologias. A gente pode falar de um jeito mais bonito, mais pomposo, menos pomposo, mas todo mundo aqui usa machine learning o tempo inteiro para pré-determinar quais clientes têm mais risco, quais clientes têm menos risco, quais transações têm mais risco, quais têm menos risco, que tipo de análise você vai fazer numa segunda camada, numa terceira camada. Você usou a palavra commodity, Pedro, de alguma forma. A tecnologia é tão importante que é commodity para algumas coisas. Mas aqui dá para sempre estar no edge, modelar um pouco melhor, utilizar informações de mercado. Eu acho que algo que também muda bastante é a utilização de informações não estruturadas da internet, que nos permitem também fazer um fine tuning que, de novo, melhora um pouquinho a taxa de aprovação, e esse 1% de taxa de aprovação para aquele varejista é infinito de dinheiro. Acho que é isso que a gente tem aqui na indústria, e eu não estou falando da Cielo, estou falando da indústria. A gente tem isso na nossa veia, que é como a gente faz para o varejista que está na nossa frente fazer mais negócio, melhorar a vida do consumidor, simplificar. Vou dar um número, 90% dos varejistas que a gente se relaciona acham que os meios de pagamento ajudam a fidelizar o cliente dele. Essa é a importância que o varejista enxerga para o que a gente faz. Deixa eu fazer um ponto Claro. aqui. Eu acho que tem um desafio aqui da indústria de adquirência, e é bom que aqui na plateia tem muitos aqui de produtos, das adquirentes e de outras empresas correlacionadas. Eu acho que a gente tem um grande desafio de aprender a cobrar. Os adquirentes não aprenderam a cobrar. Os adquirentes aprenderam a concorrer, a reduzir preço, e a indústria vai jogando o resultado da indústria lá embaixo. Cada vez mais valor agregado. Então, quando a gente fala de levar para o cliente, se você está no e-commerce, uma das discussões que eu gostava de fazer e gosto de fazer no e-commerce é o seguinte: quanto é que você perde por fraude por ano? Eu vou te vender um e-commerce porque eu vou reduzir a sua fraude, mas você vai me pagar a redução da sua fraude. Ou nós vamos dividir receita. Então, acho que tem um grande desafio da indústria de adquirência é saber cobrar. Os adquirentes, na minha opinião, a gente não sabe cobrar os serviços que a gente presta. A gente isenta a maquininha, isenta a taxa de serviço, o MDR é negativo, aí quer ir só na antecipação, e aquela tecnologia que está por trás, a Apple consegue cobrar. Cada app que a gente baixa aí, ele vai lá e cobra da gente, correto? E a gente não consegue fazer isso. A gente vai tudo na faixa, na faixa, na faixa, na faixa. Então, acho que tem um desafio aqui da indústria, é aprender a cobrar, a ganhar dinheiro. Acho que falta isso para a indústria. Ô Pedro, a velha discussão que a gente fala que 5 pontos a mais de aprovação no e-commerce são 5% a mais de faturamento para aquele comércio, que vale muito mais do que uma discussão de 10, 15 bips numa taxa, né?
E como é que a gente mostra isso? E aqui, nossa indústria investe muito em tecnologia, investe muito em inovação para trazer essa melhoria de performance, né? E esse investimento tem que se compensar de alguma forma. Como é que a gente mostra esse valor para o cliente, né? A tokenização que entrou agora, né, que é uma solução super segura de mercado, porque assim, nós não estamos mais trafegando no e-commerce o dado aberto do cartão. A gente armazena para o cliente, gera um token, trafega o token e a gente vende para o comércio. Estou te prestando um serviço que vai te dar mais aprovação, e nós tivemos casos na Get de aumentar em 5% mesmo o índice de aprovação. E, por outro lado, eu vou garantir para você que a tua fraude não vai aumentar na mesma proporção. E essa é a magia das soluções que a gente vem implementando de segurança e de riscos, né? Como é que a gente mantém a balança? Como é que a gente dá segurança e nem por isso derruba o percentual de aprovação? Porque também reduzir a fraude é fácil se você baixa pela metade o índice de aprovação. E não é isso que essa indústria se propõe, né? Por isso que tem muito valor. Posso? E você falou da indústria, você falou agora de riscos. E tem uma característica na indústria de adquirência hoje, que a gente tem uma combinação muito diferente. A gente tem, basicamente, as mesmas regras de bandeira do planeta Terra, num ambiente onde a gente tem o balcão de recebíveis, em que qualquer player consegue entrar ali e fazer antecipação. A combinação disso com a existência de subadquirentes, que também não tem em outros países, com wallets, e o risco inteiro do chargeback, por exemplo, está com a indústria adquirente, que é algo interessante. Pega a companhia aérea. Hoje você tem 4 ou 5 players que podem prestar serviço para companhias aéreas, porque tem balanço para isso. E, por outro lado, se uma empresa aérea quebra, você tem um volume de chargeback que é gigantesco. Então, é um risco sistêmico enorme, que, de novo, o Banco Central está andando, caminhando no tema, mas que é uma questão que, quando você pensa em risco, acho que para nós ela é super cara, porque, de novo, é uma indústria que a gente investe cada vez mais, compete cada vez mais, inova cada vez mais, coloca mais gente para dentro do bolo, como o Pedro disse, a Maíra também, mas tudo isso com mais risco, sem ter... É uma equação que a gente precisa retrabalhar. E, de novo, porque eu acho que o Brasil evoluiu muito em vários temas, em termos de regulamentação. Acho que a competição é sempre bem-vinda. Nesse caso específico, a questão do balcão. Mas a combinação é de verdade sui generis. Então, se você tiver um adquirente que está responsável por um cliente, um banco que fez a antecipação, não foi o adquirente, e o cliente quebrar, quem paga a conta 2 vezes... pela regulamentação existente hoje entre bandeiras e Bacen, é o adquirente, porque ele vai ter que pagar para o usuário o chargeback e já pagou a antecipação para o banco. É algo que não existe. Assim, realmente, aí você tem que ir para a lei, tem que ir para o Código Civil, o Código Civil diz algo diferente, que é que quem subroga dos direitos subroga dos deveres, mas você tem que usar a lei, não a regulamentação. Não... Então, algumas coisas que a gente tem que ajustar aqui, fazer uma costura um pouco mais fina. Super interessante. Até queria aproveitar a pergunta da Mariana Aguiar aqui para você, Maíra, porque a gente fala muito aqui de tecnologia, da aplicação de tokenização, de como precificar, saber precificar, de todo o risco, né, de carregar o chargeback. Mas, no final do dia, né, a pergunta que deve surgir na Get, no Safra, na Cielo, que é: como se diferenciar no mercado de adquirência hoje? A gente falou muito da indústria, de várias tendências, mas como um se diferencia em relação ao outro? É uma dinâmica de tecnologia, sim, é uma dinâmica de inovação sair na frente, mas tem muito aqui, vou pegar gancho com o que o Pedro falou, de abrir o olhar, deixar de ser uma empresa só de maquininha de cartão, para ser uma empresa de maquininha de tudo, para virar um hub de serviços, né? Isso tem muito valor, porque, assim, hoje... o consumidor que está cada vez mais exigente, o consumidor ele quer diferentes formas de pagamento. Ele quer pagar com QR Code, ele quer pagar com wallet, ele quer pagar com Pix, ele quer pagar com o que ele quiser, né? E a nossa missão aqui é que a maquininha de cartão aceite todas as formas de pagamento, virando um hub. E onde eu inovo nisso? Quando eu concentro os meus pagamentos na maquininha, eu ajudo o comércio a conciliar tudo que ele está recebendo. Cada vez mais nós vamos ter novas formas de aceitação de pagamentos e cada vez mais a maquininha entra aliada ali para poder ajudar o comércio a se organizar, fazer a gestão financeira.
E nessa diferenciação, a gente sai até da esfera do pagamento para oferecer um serviço de gestão, um serviço de conciliação, ajudar ele a controlar o fluxo de caixa, se organizar melhor. Isso só é possível hoje com as novas tecnologias, né? Como a gente brinca que o telefone virou o smartphone, e hoje a coisa que menos importa para o telefone é fazer ligação, a maquininha virou uma smart maquininha. Isso possibilitou, né, com que o pequeno varejo tivesse acesso às automações comerciais embedadas, a várias soluções de gestão financeira que não tinham antes. E a gente tem que cada vez mais se apropriar dessas novas tecnologias para conseguir se diferenciar nesse mercado. Pedro, qual é outra pergunta aqui também, dado todo o hype de GenAI. Como é que a GenAI entra no mercado adquirente e torna um elemento de transformação? Eu não ouvi direito. Como o GenAI entra no mercado adquirente se torna um elemento de diferenciação e transformação aí? Assunto do momento, né? Todo mundo falando. Eu acredito o seguinte, deixa eu voltar num ponto da Maíra aqui, que ela estava falando, eu acho que tem uma outra reflexão para a gente fazer aqui, quando a gente fala da forma como se percebe lá o hub de serviço. Mais uma vez, se você colocar tudo isso que a Maíra falou dentro de um hub de serviço e você não conseguir conectar, se você não conseguir o cliente não pagar por isso, lá na frente vai ser desligado. Então, acho que a gente tem mais uma vez aqui um desafio de saber vender corretamente para o cliente. Há outro ponto que a Maíra comentou e tem a ver com a tua pergunta. A gente hoje, todo mundo aqui deve fazer no mínimo 2, 3 pagamentos ao dia, correto? Receber, infelizmente, a gente só recebe uma vez ao mês, né, para quem é assalariado. Então, pagar, a gente paga 5 vezes ao dia. Então, o consumidor, às vezes, ele está no supermercado, ele está numa loja, ele leva 1 hora lá para escolher o que ele quer escolher, e na hora de pagar, ele quer pagar muito rápido e ele quer ir embora, ele não quer perder tempo ali com e-commerce, ele não quer perder tempo com Pix, ele não quer perder tempo com POS, etc. Então, acho que a gente tem um desafio aqui de mostrar para o consumidor, mostrar para o regulador, mostrar para a bandeira, porque quando a gente fala ali do risco que o Stannis falou, a gente tem um problema de risco forte. E a gente precisa saber convencer a bandeira, o regulador e o ecossistema todo que a gente não tem essa capacidade e não tem a condição de arcar com tudo isso. Ok? Ótimo. Eu queria agradecer muito, tem várias perguntas aqui, não vai dar tempo de responder todas. Mas a gente está indo para a parte final aqui e já queria aproveitar, Stannis, começando contigo, já falar um pouco, fazer as considerações finais e também já com um pouco desse Brasil super diverso, né, de norte a sul, diferenças regionais gigantescas, do microempresário ao grande varejista. Né? Então, qual é também um pouco dessa visão de 5, 10 anos de transformação e como o mercado de adquirente, a gente falou bastante aqui, mas como esse mercado de adquirente ainda vai se transformar mais forte aí? Interessante, quando a gente pensa no futuro, a gente sempre pensa naquilo que está mudando, mas eu sempre acho que é interessante refletir naquilo que não muda. O que não muda? Não muda que a gente vai continuar fazendo pagamentos, não muda que a gente vai precisar ter ubiquidade, simplicidade e segurança, não muda que nós, adquirentes, vamos continuar buscando novas oportunidades, então, tem fluxos B2B novos, uma série de clientes que a gente está trabalhando, trazendo novas oportunidades, mas juntando emissor, bandeira e adquirente, que só um adquirente consegue fazer. A mesma coisa com fluxos do governo. Agora eu vou começar a trabalhar com fluxos de cartório, que eu não tinha pensado nisso antes. Obrigado, Pedro. Eu acho que você leva uns 2 anos aí para construir a plataforma. Até lá a gente já conquistou todos, aí você vai ficar sem ninguém. Não se preocupa, a gente é rápido. A gente está trabalhando de uma forma incrível também como indústria na questão da integração, porque tem que ser simples, tem que ser fácil. Então, o POS, como POS, eu também acredito que vai deixar de existir, mas como solução integrada, seja o ERP, seja o CRM, seja a frente de caixa, ou seja aquilo que o estabelecimento precisa, a gente vê a capacidade de fazer isso cada vez de uma forma mais simples, ao mesmo tempo que a gente busca, e a gente está vendo a indústria, e vocês fazendo inclusive bastante, integrar outros serviços financeiros à adquirência, porque, de novo, o cliente quer baixo atrito, o cliente,
O varejista tem pouquíssimo tempo e ele quer gastar o tempo dele no balcão. Como que a gente leva algo mais completo? Como a gente leva mais dados? Como que a gente também utiliza novas tecnologias, sei lá, você falou de Generative AI. É uma oportunidade para a gente, por exemplo, fazer o extrato e entendimento de um fluxo de caixa numa plataforma conversacional num país onde o WhatsApp só é tão popular porque você usa a voz. E, de novo, cada passo a gente avança. Eu acho que a gente tem aqui muito para fazer, muito para contribuir, com uma longevidade enorme aqui. Obrigado. Obrigado, Stanis. Maíra, considerações finais. Acho que a principal conclusão aqui, pensando em futuro, que ainda tem muita oportunidade para a gente explorar. Existem ramos pouco explorados, como cartório, tributos, parte de educação, pagamento de condomínio, né? Que essa indústria precisa o quê? Inovar, pensar diferente para a gente conseguir capturar essa oportunidade. A gente pode falar de nicho, mas pode falar de região. Né? A pesquisa do Banco Central fala que 66% dos consumidores do Nordeste ainda usam dinheiro como meio de pagamento principal. Assim, a oportunidade que a gente tem aqui ainda de digitalizar os pagamentos. E aí a gente fala do grande e fala o pequeno. Né? Não existe um comércio, desafio vocês me dizerem um comércio pequeno no Brasil hoje que não tem um Instagram e que não vende pelas redes sociais. Nem sabe que está fazendo social commerce, mas está fazendo. E na hora que vende tem que fazer o quê? Receber. E aí vai receber como? É nossa obrigação inovar nessa experiência também. Vende no Instagram, como é que eu cobro sem fricção, com transparência? Então, aqui, nós permeamos tantas tendências, sejam regionais, de ramos, de tecnologia, e eu acho que a maior conclusão que fica é que, assim, essa indústria ainda tem muita coisa para explorar, muito potencial aqui. O que a gente precisa, justamente o que o Pedro falou, dar mais valor para o que a gente contribui, dar mais valor para as inovações que a gente traz. Né? O Brasil tem tecnologia de ponta, assim, comparado com os outros países. Isso aqui tem um valor grande e a gente tem que saber cobrar. Sem dúvida. Pedro? Bom, a gente deu o exemplo aqui do cartório, mas é muito simples. O PIX roda quanto no país? Se os números, se eu não estou equivocado, mais de 12 trilhões de reais, correto? Que seja 12 ou 15, os grandes números se falam, mais de 10 trilhões de reais. A nossa indústria tem 4,1 trilhões de reais. Aí você olha para as duplicatas, a gente falou aqui nessa sala, aqui, eu tenho certeza que ninguém usa cheque, mas o país ainda roda 30 milhões de cheques por mês. Já foi 1 milhão de cheques por mês. Hoje roda 30 milhões por mês. Não é pequeno. Então, a gente é um país continental, a gente tem uma informalidade no país, todo mundo sabe disso, que a reforma tributária vem aí, vem o split da reforma tributária, tem todo um mundo pela frente. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando e chegou um colega de trabalho e falou, ó, vamos olhar isso aqui, essa oportunidade é única, não vai passar nunca mais na nossa vida. Eu falei, tem 2000 anos que tem oportunidade. Então, a gente tem oportunidade pela frente de grandes, seja nos 12 tri do PIX, seja nos outros 10 das duplicatas, seja na economia informal. O mundo de pagamento tem muita coisa para fazer pela frente ainda. Eu sou muito otimista com a indústria de adquirentes, com a indústria de pagamentos, mas muito otimista mesmo. Eu acredito que a gente tem uma oportunidade única de contribuir para que as empresas sejam mais eficientes. As empresas, elas ainda têm oportunidade de melhorar o recebimento dos seus clientes de forma muito mais criativa, muito mais automática. E acho que aqui também a indústria financeira, junto com a indústria de adquirente, vai fazer a diferença. Eu vejo aqui a Cielo agora, lá com os 2 sócios lá. Evidente que a Cielo sozinho tem um papel, a Cielo com os 2 bancos vai ter um outro papel muito mais forte. A Getty com Santander, a gente com Safra. Então, ou seja, unir aqui esse ecossistema que a gente falou, né, com todo esse hub de serviço, tecnologia, inovação e a indústria financeira junto, eu não tenho a menor sombra de dúvida que a gente tem aí pela frente oportunidades e a gente vai voltar aqui ainda a falar de adquirentes, vocês vão ver que o mercado vai seguir crescendo. Não tenho a menor sombra de dúvida. Acho que esse é um Brasil que sempre foi ponta, né, em transformação.
Acho que é um Brasil que o brasileiro se digitaliza muito rápido, adota as novas tecnologias muito rápido, e a gente vê que a gente é pioneiro, mas que também o tamanho da oportunidade é gigantesca. Então, eu queria agradecer aqui ao Pedro, Maíra e Stanislau pelo debate, pela qualidade. Foi um prazer estar com vocês. E agradeço a todos aqui pela presença até 6 e 7 da tarde. Foi um prazer estar com todos vocês. A gente vai para o encerramento, mas obrigado de verdade. Um abraço.